Fala galera, que fala o Hero Prime e no vídeo de hoje eu vou dar minha opinião sobre o filme de Transformers, O Despertar das Feras, depois da vinheta. Antes do vídeo começar, eu vou dar logo um alerta de spoiler, viu pessoal? Porque esse meu vídeo de opinião vai ser com spoilers e até quero que vocês coloquem nos comentários a opinião de vocês. Está liberado também com spoilers, então caso você ainda não tenha assistido o filme no cinema ou está esperando sair no streamer para assistir, não assista esse vídeo se você não quer pegar spoilers, beleza? Vou começar falando da história do filme, pessoal, que basicamente seguiu a mesma proposta que o Bayverso tinha nos seus 5 filmes, que era artefato alienígena ameaça a Terra. Os heróis têm que achar que os vilões, porque se os vilões acharem ou a Terra vai ser destruída ou eles vão dominar o planeta. Ele segue basicamente essa ideia de roteiro, mas ao contrário dos outros, eu ainda vejo que esse aqui tem muitos pontos que eu até reclamaria nos outros filmes, que é o que eu vou explicar melhor a partir de agora. Realmente o começo do filme eu acho muito bom, porque ele introduz o Unicron, que é uma grande ameaça, do universo Transformers, e eu acho a introdução dele muito boa, demonstra um nível de ameaça, ele destruindo o planeta dos Maximals, é muito interessante. É muito legal. O Unicron, eu acho que o tempo de tela que ele tem no filme é suficiente e é na medida certa para apresentar ele como uma grande ameaça para o futuro. E eu gostei que eles mantiveram todo o conceito original do personagem, que ele é um deus do caos, devorador de mundos, ele quer destruir todos os mundos. Talvez isso no filme mais para o futuro possa se aprofundar um pouco mais, mas eu acho que essa introdução básica para o vilão ficou muito bom. Eu não mudaria nada, para mim ficou perfeito o que foi abordado sobre o personagem no filme. Os personagens humanos também são introduzidos posteriormente, depois daquela cena inicial, do Unicron destruindo aquele planeta, os Maximals fugindo e tal. Nós temos a apresentação dos personagens humanos. E falando dos personagens humanos, eu achei que eles souberam trabalhar bem esses personagens, porque em nenhum momento eu senti que os humanos estavam roubando o protagonismo dos personagens robôs, como também não estavam tendo muito tempo de tela em excesso. Eu achei que os humanos ficou na medida certa, ficou perfeito, não atrapalhou em nada o protagonismo dos Autobots e dos Maximals no filme em si. Eu achei que eles foram muito bem trabalhados para que o tempo de tela deles não atrapalhassem os personagens que a gente quer que tenha mais foco, que são os Transformers, que é o que eu sempre reclamaria nos filmes do Michael Bay. Muitos filmes do Michael Bay têm isso muito em excesso, entendeu? Então eu acho muito bom que os personagens humanos, além de terem sido reduzidos, mas o pouco que tinha deles, o tempo que eles usaram para desenvolver eles no filme não foi um tempo que atrapalhasse os outros personagens, que é o que a gente, pelo menos que é fã, muito fã da franquia, quer ver mais. Então vamos falar dos Autobots. Os Autobots nesse filme, eu achei que eles estão muito legais, eu não lembro agora o nome do diretor do filme, agora fugindo da minha mente, mas eu achei que ele soube trabalhar bem os personagens. Todos os personagens têm falas, eles têm diálogos no filme, a gente consegue ver o design deles de forma tranquila, Eles têm momentos que a câmera foca nesses personagens. As cenas de ação são muito bem trabalhadas de forma que você consiga entender bem o que é que está acontecendo, como que esses personagens estão lutando. Eles têm cenas com focos nele, tanto na ação, momentos de diálogos. As transformações também estão muito bem trabalhadas, ou seja, está muito legal nesse filme, tá padrão Transformers. Eu achei que os Autobots foram muito bem trabalhados nesse filme. Entretanto, nós tivemos um problema. Como os Autobots foram bem trabalhados, os personagens que, na minha opinião, eram para ter tido um foco muito maior, que são os Maximals, eles foram penalizados. E, querendo ou não, o filme acabou tendo muitos personagens para poder a história utilizar. Então, os Maximals, que na minha opinião, nesse caso desse filme, deveriam ter tido um foco até maior que os Autobots, eles foram muito penalizados. Eles são personagens que, tirando a Eraser e o Primal, que tem um desenvolvimento um pouco maior, tem mais cenas de diálogo e tal, o Cheetor até tem alguma coisinha e o que é que ele teve ainda ficou bom. Só que o Rhinox foi muito penalizado, praticamente ele não tem fala no filme, ele fica muito de fundo no filme, é um personagem que ficou muito secundário, infelizmente. Eu acho que ele deveria ter tido algumas cenas de diálogo, teria sido mais interessante para o personagem. Os Maximals deveriam ter sido mais aprofundados nesse filme, espero que talvez em um filme futuro até aprofundem um pouco mais.
Porque, tipo, pelo que eu entendi, pelo que eu me recordo aqui, eles seguiram a ideia de criação do futuro. Até aí tudo bem. Conceito original dos personagens. Só que pelo que eu entendi, a não ser que eu tenha entendido errado, eles são outra raça que tem a habilidade de se transformar. Eles não são cybertronianos. Eles seriam outra raça. E eu acho que o filme deveria ter explicado isso um pouco melhor. E eles acabaram não explicando. Que é uma coisa que meio que fugiria do conceito original. Porque, pelo que eu me lembro, o Primal, ele até fala que o nome dele é Optimus Primal, em homenagem, né, ao lendário guerreiro de Cybertron, que é o Optimus. Então, tipo, pela ideia que eles decidiram seguir, né, pela adaptação que eles fizeram, os Maximals não seriam mais os descendentes dos Autobots do futuro. O que, assim, não vejo assim, problema em adaptar, mas nessa situação, ou melhor, nesse momento eu ainda não gostaria que fizessem esse tipo de adaptação. Ainda preferia que eles mantessem o conceito original. Talvez, sei lá, eles tentassem explorar isso em uma animação, se ficasse legal na animação, podiam até um dia explorar nos filmes. Mas sinceramente eu queria que eles tivessem mantido o conceito original. Não é que eu achei ruim, é que eu preferi que mantivessem o conceito original. Os modos robôs deles foram muito, mas muito mal explorados. A Eraser, ela não se transforma no filme antes dela morrer, ela morre no filme e nem se transforma, o que eu achei muito decepcionante. Porque tipo, a gente tem as figuras, a gente quer ver os modos robôs das figuras no filme também, né? Só que eles não se preocuparam em trabalhar isso. Então, tipo, a Eraser não tem tempo para se transformar, ela morre logo no filme. O Primal, o Rhinox e o Cheeto até tem cenas se transformando lá para a batalha final. Mas como é na batalha final, eles acabaram não tendo muito foco com a câmera, então tipo, eles ficam muito difundos. Você não tem tempo de analisar os detalhes dele do modo robô. Praticamente o que quase acontecia nos filmes de Michael Bay, tipo, muitos Decepticons que só aparecem mais na batalha final. Você não conseguia analisar os detalhes deles no modo robô, eles só estavam lá batendo tiro, porrada, bomba, não sei o que. E aí eu achei que isso prejudicou um pouco para os personagens, porque eu queria mais destaque neles. Como eles continuam quando o filme termina, eu espero que os modos robôs depois sejam mais trabalhados, assim, tenha mais cenas com esse modo robô nos próximos filmes, já que a própria Paramount ela confirmou que esse filme é o início de uma trilogia. Agora, outro ponto que eu queria que o filme tivesse se preocupado em explicar sobre os Maximals era porque eles têm um modo alternativo animal. Eu sei que em Beast Wars eles têm esse modo animal devido à radiação de Energon, mas no filme, pelo que eu entendi, eles estão seguindo outro conceito, né, os Maximals não seriam os descendentes do Autobots, mas seriam outra raça alienígena. Eles deveriam ter dado uma explicação por que eles têm esse modo animal. Eu gostaria de uma justificativa, já que eles estão abordando de outra forma esses personagens. E outro detalhe também é a questão da viagem no tempo, porque eu lembro que a Eraser, ela fala que eles são do futuro. Mas então, como é que eles viajaram no tempo? Eu sei que tem uma nave no filme lá que mostra isso, mas eu gostaria de que eles mostrassem, explicassem mais, aprofundassem, porque aí vemos para o seguinte ponto, os vilões. Como é que os Terrorcons identificaram que os Maximals viajaram no tempo? E o filme não se preocupou em explicar isso, gente. Deveria ter tido uma cena em que mostrava como o Scourge identificou o período do tempo em que os Maximals foram parar. Deveria ter tido essa cena. Agora, em relação ao desenvolvimento dos vilões, ou melhor dizendo, dos Terrorcons, gente, esses personagens ficaram muito bons. Principalmente o Scourge. O Scourge é um vilão que ficou muito bom, ele é bem amedrontador, ele é bem imponente, é um personagem assim que vai entrar para a lista de melhores vilões dos filmes de Transformers, na minha opinião. Ele ficou muito bom nesse filme. Os seus comparsas, né, que é o Battletrap e a Nightbird, eles ficaram personagens muito legais, principalmente a Nightbird. Ela tem mais cenas de falas, e aí eu achei que ela ficou até uma personagem que apresenta uma ameaça interessante. O jeito dela de guerreira ficou bem legal, principalmente a voz dela ficou muito boa para demonstrar a personalidade de guerreira que ela tem, assim, de maléfica, né, que ela tem. Eu gostei muito da voz que escolheram para essa personagem, pelo menos na versão dublada. Eu não assisti no áudio original. O Battletrap, eu achei que ele tem muitas poucas falas, ao ponto que eu até esquecia que ele falou alguma coisa. Às vezes eu tava assistindo o filme e ficava me perguntando quando é que esse personagem vai falar alguma coisa. Então, tipo, eu achei que ele ficou com muitas poucas falas, mas como o filme se preocupou em dar destaque nas cenas de ação para os personagens, para vocês verem eles lutando e tal, ele ainda ficou um personagem bem legal. Ele tem boas cenas de ação e ele é um personagem também interessante.
Agora, outra coisa que eu gostaria que o filme tivesse trabalhado mais na imponência do Scourge era que quando tem aquele primeiro encontro com os Autobots e os Terrorcons, que demonstra que eles não conhecem a existência dos Terrorcons, o Optimus ficasse mais assustado pela questão dele possuir muitos símbolos Autobots, né, nos seus ombros. Gostaria de um impacto maior do Optimus nessa parte, sabe? Eu não senti isso. O Optimus só ficou mais impactado quando ele mata o Bumblebee, mas tipo... ficou faltando um impacto maior na questão dos símbolos, talvez tipo ele reconhecendo aqueles símbolos de outros Autobots, ele podia citar, não sei, algo mais ou menos assim, sabe? Poderia ter sido mais interessante para mostrar o medo que os Autobots teriam do Scourge, sabe? O Scourge eu achei que ele é um vilão bem amedrontador, sabe? Que traz um impacto legal. Agora um detalhe que eu quero falar sobre o Bumblebee nesse filme, que tipo, depois que ele morre, ele é ressuscitado e vai para a batalha final, ele já tá com o modo off-road. E eu achei que ficou faltando uma cena para justificar como é que ele conseguiu esse modo off-road, porque ele não tava com esse modo antes de morrer. E eu achei que ficou meio sem sentido isso, sabe? Eu acho que eles deveriam ter colocado uma cena em que eles escaneiam um veículo que tem um estilo off-road, e aí ele só assume algumas características, porque isso já aconteceu no universo de Transformers, os personagens escanearem outros veículos apenas para pegarem características, não para assumir aquela outra forma. Eu gostaria que o filme tivesse o trabalho de fazer isso, sabe? Teria sido bem legal para manter uma coerência legal na história. Agora uma coisa que eu vou ter que confessar para vocês, que eu não curti muito a ideia do Mirage virar aquela armadura para o Noah, sinceramente falando. A cena não é ruim, é muito bonita, os detalhes, o processo da transformação da armadura é muito legal, mas sinceramente falando, eu preferia que o Noah tivesse uma armadura própria, né, que poderia ter vindo de algumas peças do Mirage, como aquela luva que ele joga pra ele. Eu não vejo problema nesse ponto. Eu só não gostaria que o Mirage virasse armadura, sabe? Eu sei que até em G1 tem, por exemplo, os Headmasters, que é um conceito um pouco parecido, né, com a ideia que eles tentaram trazer no filme, mas sinceramente eu não gostei muito não. Mas enfim, agora pessoal, uma coisa que eles não citaram e que eu achei que é muito importante deles terem citado no filme é os Predacons, porque a gente vê sim a insígnia dos Predacons no Scourge, mostrando que ele já matou esse tipo de personagem. O próprio Scorponok até aparece no filme, só que no filme na verdade ele não é um Predacon como na linha de figuras. Na verdade ele é um drone Terrorcon, então tipo, nem tem como contar, né? Mas eles deveriam ter se preocupado em citar os Predacons. Tipo, só para explicar mais ou menos, ou fazer alguma citação do Primal, sei lá, falando que também no futuro eles estão em guerra com outras espécies, que são os Predacons. Algo mais ou menos assim. Achei que ficou faltando uma preocupação em citar isso. Porque, como eu falei, os Maximals foram muito mal aprofundados nesse filme. E ficou faltando esse detalhe, né, de citar os Predacons, porque vai ser o que? O Megatron de Beast Wars, ele botou esse nome em homenagem ao Megatron do passado? Vai ser isso então? Vamos ver o que eles vão fazer. Espero muito que eles tragam os Predacons a partir do próximo filme, porque ficou faltando citar isso só para ver como é que eles vão se encaixar direito nessa história. Então pessoal, essa é a minha opinião sobre o filme. É um filme muito bom, eu dou nota 8 para esse filme porque eu gostei bastante, principalmente porque ele foca mais nos pontos que eu criticaria como negativo no filme do Michael Bay. Ele ainda não é perfeito, né? Tem uns poucos detalhes que aqui no vídeo eu falei, mas é um filme muito bom, vale a pena assistir no cinema se você tiver oportunidade. E até o próximo vídeo. Falou!